Este é o nosso canal Virada na Consciência. Sou Ricardo Ferreira e já de antemão quero pedir você, meu amigo, que ainda não é inscrito em nosso canal, por favor, inscreva-se, meu irmão. Aperta esse botãozão vermelho aí, já chega de voadora deixando o seu like. Você que já é inscrito, irmão, você que é inscrito, o vídeo chegou no seu celular, meu irmão, já chega de voadora deixando o seu like. Infelizmente, irmãos, isso é muito chato de ficar pedindo e ficar falando. Parece clichê, mas não é. Infelizmente, é a solicitação da plataforma. É necessário que isso aconteça para que a plataforma entenda a relevância do nosso canal, do nosso conteúdo e assim possa espalhar para mais pessoas. Mas você também pode nos ajudar também compartilhando. Então espalha para geral, irmão, o nosso canal. Compartilha com amigos, irmãos em Cristo, familiares. Coloque nos seus status, no Facebook, no Twitter. Coloque no Instagram, enfim, em Marte, na Lua, Plutão, Vênus. Espalha para todo mundo, meu amado, para que possa abençoar. E esse é o quadro Literatura, meu irmão. Literatura. Quem me conhece sabe que eu sou um amante da literatura. Tão amante que eu tive um desejo, um sonho, e pela misericórdia e graça do Senhor, eu tenho uma biblioteca, eu não, né, que é da comunidade. Eu tenho uma biblioteca comunitária no meu local de trabalho. Minha loja é uma loja um pouco ampla. E ali eu tirei parte dela para que eu pudesse compartilhar desse meu amor, desse meu desejo pela literatura. Então lá eu tenho uma biblioteca comunitária que serve aqui a minha comunidade Lagoa, Magé, Rio de Janeiro, aonde eu moro, ok? Então ela está disponível para toda a sociedade. E essa literatura aqui que eu vou comentar também faz parte da biblioteca comunitária, foi a literatura que eu fiz ano passado. Ela foi doada pelo Isaac. Um abraço, Isaac. Isaac, esposo da Carol, lá da nossa igreja, nos abençoou com obras fantásticas. E uma delas é essa daqui, Felicidade Roubada, do doutor Augusto Cury. Que obra magnífica. E se eu fosse definir com uma só palavra esta obra aqui, eu diria que ela é emocionante. Essa é a palavra. Emocionante. Talvez seja impossível você passar por esta obra aqui sem não se emocionar, irmão. Eu confesso para vocês que eu derramei lágrima lendo esta obra aqui. Eu vou aqui, talvez eu faça 2 ou 3 vídeos falando só dessa obra aqui. E eu já vou começar dando alguns pitacos aqui dela para que você possa aí ficar com água no seu cérebro, não na boca, mas com água no seu cérebro, querendo ler essa obra aqui completa para que você possa se deleitar e desfrutar dessa obra magnífica do Dr. Augusto Cury, psicólogo, psiquiatra, cientista, né? Era ateu e se converteu ao cristianismo, ao evangelho de Jesus Cristo, e tem obras magníficas. Ele tem uma tríade de 3 literaturas falando do Senhor Jesus Cristo como mestre dos mestres, o mestre dos ensinamentos, enfim, também uma obra magnífica. Leia. Vamos lá, prefácio. Já falei demais. Prefácio. Um dos fenômenos psíquicos mais comentados no mundo todo e menos compreendido é felicidade. Ser feliz é ter plenitude do prazer, mas quem não atravessa os vales da angústia? É beber da fonte da tranquilidade, mas quem não atravessa os desertos da ansiedade? É ser realizado social e profissionalmente, mas quem não chafurda na lama das frustrações? É conhecer a excelência do amor, mas quem não é ferido pelas pessoas que mais ama? Conquistar a felicidade é uma tarefa sofisticada. Reis tentaram sequestrá-la com o seu poder, mas ela desdenhou deles, dizendo: nada pode me controlar. Intelectuais tentaram seduzi-la, mas ela os surpreendeu falando: o universo das informações não pode me entender. Bilionários tentaram comprá-la com seu dinheiro, mas a felicidade sussurrou: não estou à venda. Poetas tentaram conceituá-la com as suas palavras, mas ela comentou: sou indefinível. Famosos tentaram seduzi-la, mas ela bradou: eu me escondo nas coisas simples. A felicidade está nas coisas simples. Outra página aqui desse magnífico livro. É um diálogo aqui do personagem
um dos personagens principais da trama. Tem 2 personagens principais e eu vou ler aqui alguns diálogos acerca desse personagem. Papai, posso fazer uma pergunta? Ela indagou, ainda com um tom lacrimoso. Claro, filha, vamos lá. Quanto custa a sua consulta? Por que quer saber, Lucila? Porque eu não comprei roupas nem presentes e comi poucos lanches na escola com a mesada que você me deu nos últimos meses. Juntei dinheiro. Não estou entendendo, filha. Por que não gastou o seu dinheiro? Porque quero pagar uma consulta com você. Comigo? Você está brincando. Para que você seja só meu. Aquelas palavras embargaram a voz de Alain. O homem que raramente chorava ficou paralisado. Derramou lágrimas. Depois de um longo minuto de silêncio, com a respiração ofegante, conseguiu dizer: 1000 desculpas, filhas. Filha, perdoe-me. Vamos ficar domingo inteiro juntos. Tentou animá-la. Vamos ao shopping. Vamos comprar. A menina interrompeu. Papai, não quero presente. Quero você. Só você. Mais nada. Então aqui já esse diálogo aqui, irmão, de um pai com a filha Lucila e Alain, que é um médico, né? E ela cobrando dele ali a atenção, a presença, a pessoa dele, e não aquilo que ele tem para oferecer para ela. Ela queria ele e não o que ele poderia dar para ela. Vamos aqui numa outra página aqui, a página 39. Capítulo 5 da página 39, assim: não se curvando diante de nada nem de ninguém, que é a personalidade desse personagem aqui. Ele era irredutível. Alain não conseguia tirar as palavras de Lucila da cabeça. Nunca imaginou que a filha sugeriria marcar uma consulta para que ele tivesse um tempo só para ela. Salvava a vida de todos os dias, mas estava perdendo quem mais amava. Vivia o paradoxo dos melhores profissionais. Aos estranhos, o melhor que tinha. Aos íntimos, as migalhas. Trabalhava para dar o futuro brilhante à filha, porém lhe dava diminuta atenção no presente. Queria lhe transmitir o capital financeiro, mas se esquecera de transmitir o capital das suas experiências. Acertava como provedor, mas falhava dramaticamente como pai. Acertava no trivial, falhava no fundamental. Chocante, né, meu irmão? Uma filha pedir o seu pai que ela pagasse a ele uma consulta simplesmente para ter toda a atenção do seu pai. E eu acho que isso é muito comum, amados. Com a correria de nossas vidas, trabalho, cursos, formações, talvez até compromisso com igreja, que às vezes tomam todo o tempo da pessoa e a pessoa acaba não olhando para os seus familiares, acaba não olhando para a sua esposa, acaba não olhando para os seus filhos e fica ali cego, simplesmente nessa rota contínua, sem limite, sem freios, e acaba perdendo ali o mais precioso bem que Deus deu ao homem. Homem que eu falo é homem e mulher, que é a família, irmãos. Que é a família. Outra parte aqui. Na semana posterior às suas férias, levou Lucila para jantar. Foi um momento memorável. Percebendo como a menina estava angustiada, disse-lhe: você parece um pouco triste, minha filha. Não é nada. Fale, filha. Sou seu pai. Sou seu melhor amigo. É que um menino na minha classe falou que eu não tenho pai. Então eu briguei com ele. Que menino mau, minha filha. Isso é bullying. Vou ligar para a diretora. Mas, papai... O que, princesa? Fiquei pensando...
Será que ele não tem razão? Por que ele teria razão? Perguntou Alain. Porque você nunca me levou para a escola, nunca participou das festas, nunca foi a uma reunião de pais. Dr. Alain congelou um suspiro e em seguida balançou a cabeça em sinal de concordância. Então percebe-se, amados irmãos, eu vou fechar aqui nessa página. Então percebe-se que no relacionamento entre pai e filho, no caso filha, né, de Dr. Alain e Lucila, era um pai que tinha condições financeiras, era bem-sucedido profissionalmente, era bem-quisto socialmente, era elogiado pelos estranhos, dava atenção aos estranhos, mas aos íntimos ele dava migalha de si. E essa história aqui, ela vai se decorrendo, irmãos, que história maravilhosa e fantástica, com drama, com emoção, que nos leva a uma reflexão, amado. Será que você talvez não se encontra nessa realidade? De talvez para os outros de fora você é a melhor pessoa do mundo, mas para sua própria família, talvez você não é visto dessa maneira. Porque talvez você não consiga dar o melhor de si. Vou compartilhar com vocês aqui uma experiência que eu tive antes de ter o meu primeiro filho, o Enzo, né? E eu trabalhava demais, saía de casa 6 horas da manhã, de segunda a sábado, e chegava às 23, às vezes 0 hora, final de semana chegava 1 hora, 1h30 da manhã. E quando minha esposa e eu nós estávamos para ter um filho, ela falou assim, se for para ter filho, você trabalhando dessa maneira, eu não quero. Eu falei, mas por que e tal? A gente agora conseguimos organizar a nossa vida e tal, estabilizar um pouquinho. Por que não? Ela falou assim, porque o seu filho não vai te conhecer, porque ele não vai ver você. E aquilo me deu um choque de realidade, né? Me deu um choque de realidade. E eu entendi que era verdade o que ela estava dizendo. Porque nem tempo para minha própria esposa eu estava tendo, e que dirá para o meu filho. Então talvez essa é a realidade de muitas pessoas que estão sendo sequestradas pelos compromissos e responsabilidades, que muitas das vezes são plausíveis, mas tem que ser equilibrado, amado. Nenhum sucesso se equivale à derrocada da família, irmãos. O que a Bíblia diz? Olha só, 1 Timóteo 5,8. Mas se alguém não tem cuidado dos seus, e principalmente os da sua família, negou a fé e é pior do que um infiel. Deuteronômio 6, 4 em diante diz, ouve Israel, o Senhor nosso Deus é o único Deus. Amarás, pois, o Senhor, o teu Deus, de todo o teu coração, de toda a tua alma e de todo o teu poder. E estas palavras que hoje te ordeno estarão no teu coração, e intimarás a teus filhos, e delas falarás assentado na tua casa e andando pelo caminho, e deitando-se e levantando-se. O que a Escritura quer dizer? Que os pais teriam a responsabilidade de passar para os seus filhos na vida cotidiana, no deitar, no levantar, no comer, no jantar, no tomar um café, no passear, na natureza, o compromisso, a responsabilidade de passar para os filhos a beleza de Deus, a criação de Deus, os feitos de Deus. Isso de maneira natural, na vivência cotidiana. Outra tradução diz, inculcarás a teus filhos, intimarás. Como? Assentado na casa. Como é que eu faço isso? Tomando café, almoçando junto, jantando junto. Cadê os almoços de domingo, amado? Todo mundo junto, de maneira harmônica, ali conversando. Hoje, infelizmente, a tecnologia, amados irmãos, une quem está distante, separa quem está perto. Infelizmente, essa é uma realidade em vários lares brasileiros e mundiais, na verdade. E na minha casa não é diferente não, irmãos. Eu luto para que isso se rompa e que a gente permaneça cada vez mais unidos socialmente, emocionalmente, entrelaçados. Entendeu, amados? É uma luta. E às vezes a gente fica assim, amado. As Escrituras dizem, Efésios 6,4, vós pais não provoqueis a ira a vossos filhos, mas criai-os na doutrina e admoestação do Senhor. Então são muitos pais que, por falta de sabedoria, por falta de paciência, por falta de não saber doutrinar
acaba sendo rígido demais, ferrenho demais, bruto demais, grosso demais, disciplinador demais e acaba provocando os filhos a ira, desanimando, entristecendo, sendo grosso, sendo tirano, às vezes violento e não amando quem tem que amar. Josué é um texto magnífico, Josué capítulo 24, 15. Porém, se vos parece mal aos vossos olhos servir ao Senhor, escolhei hoje a quem servais. Se aos deuses a quem serviram os vossos pais, que estão da além do rio, ou os deuses dos amorreus, em cuja terra habitais, porém eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Então você vê a unidade de Josué, amado. O amor que ele tinha pela família dele. O amor que ele tinha, possivelmente, pela sua esposa, pelos seus filhos. Ele estava falando, olha só, vocês fazem o que vocês quiserem da vida de vocês, porém eu e a minha casa vamos servir ao Senhor, amados. Nós precisamos se amar e principalmente os da nossa casa. Salmo 127, 3. Quanto a seus filhos, eles são herança do Senhor, o fruto do ventre é um presente de Deus, como flechas na mão do guerreiro são os filhos nascidos na sua juventude. Bem-aventurado o homem cuja aljava deles está repleta, será respeitado até mesmo por seus inimigos quando pleitear com eles junto às portas da cidade. Então está falando de um homem que tem filhos na sua mocidade, na sua robustez, no seu vigor, né? E ele ali enche a sua casa de filhos e ele tem todos na sua sujeição. Diz que até ele vai ser respeitado pelos seus inimigos, porque é um privilégio, amado, ser pai, ser mãe. Então, independentemente, amado, do estado do seu filho, ele é seu filho. Lembra da mulher cananeia, que tinha uma filha miseravelmente endemoniada. E ela vai atrás de Jesus, ela se humilha, ela suplica, ela ora, ela intercede. E ela diz assim para Jesus, ela fala, a minha filha está miseravelmente endemoniada. O que aquela mulher estava falando? Ela pode estar endemoniada, mas ainda assim é minha filha. E transliterando, ela pode estar na prostituição, mas ainda é sua filha. Ela pode estar no lesbianismo, mas ainda é sua filha. Ela pode estar numa vida de rebeldia, mas ainda é sua filha. Ela pode estar se embriagando, mas ainda é sua filha. Ele pode estar rebelde, mas ele é seu filho. Ele pode estar no tráfico de droga, mas ele é seu filho. Ele pode estar hoje, e está, por isso que eu digo está, porque é estado. Ele pode estar hoje na homossexualidade, mas ele é seu filho. Ele pode estar fumando, traficando, matando, sequestrando, mas ele ainda é seu filho, amado. E solicite a Jesus que o liberte, que o cure, para que ambos juntos possam viver uma vida de harmonia e de amor. Eu termino com esse texto aqui do gadareno, que vivia nos sepulcros, amarrado em grilhões, que agredia, que via a margem da sociedade porque era um homem truculento e violento. Depois que ele tem um encontro com Jesus, que Jesus liberta aquele homem, a Bíblia diz em Marcos que aquele homem entra no barco e quer acompanhar Jesus. Jesus, nada. O texto diz, Jesus, porém, não lhe permitiu, mas disse-lhe, vai para a tua casa, para os teus, e anuncia-lhes quão grandes coisas fez o Senhor e como teve misericórdia de ti. Talvez o que levou aquele homem a ficar, amados irmãos, possesso de inúmeros demônios, foi o litígio no lar, foi o litígio na casa, foi o litígio conjugal, o litígio com os filhos, e causou um colapso mental naquele homem ali, que deu brecha para demônios e entrou na vida daquele homem ali e turbou toda a sua natureza, toda a sua existência, a ponto de ele perder até a sua identidade. Porque quando Cristo pergunta a ele, quem é você? O demônio falou por ele, meu nome é Legião, porque somos muitos. Ou seja, o demônio tirou a identidade daquele homem. Então tem muitas pessoas com problema no lar, precisando de um milagre, estão perdendo a sua identidade, estão morando nas ruas, estão virando, como as pessoas dizem, cracudos, dependentes químicos, drogados, viciados em cocaína e saíram dos seus lares porque tiveram um litígio no lar.
Dê a restrita atenção à sua esposa. Dê a restrita atenção ao seu marido. Dê a restrita atenção a seus filhos. A cada detalhe, irmãos. Dê atenção ao que eles falam. Dê atenção como eles se vestem. Dê atenção nos amigos que ele tem na escola. Acompanhe, irmãos. Acompanhe. A tecnologia está aí, amado, entrando em nossos lares e roubando nossas crianças, sequestrando nossos filhos, amoldando nossos filhos ao mundo. E se a gente não estiver atento, a gente pode perder nossos filhos dentro de casa. Que Deus nos livre e nos guarde disso, amado. Que através dessa reflexão, dessa literatura, você possa pensar nisso. Porque eu penso. Então, amado, o que eu desejo para você é: fique na paz, porque na paz eu estou. Fui!